lá, produzindo. Olha aí, tu tem praticamente quase aí, 16 Quase pessoas. 16 pessoas. Não, 16 pessoas aí que dependem de ti. Isso, do trabalho Tu de carrega lá, né? Que a gente, 16 famílias aí, pô. isso, é uma responsabilidade grande. Me tira uma dúvida aí. Me conta um pouquinho da tua história aí. Me conta aí. Tu é de Granja mesmo? Não. Não? Eu sou natural de Amontada, inclusive quero mandar um abraço pro pessoal de Amontada aí. Eu tenho certeza que tem gente assistindo sabia, aí. não, achava que era aqui. A gente é de Amontada, cara. Na verdade, do interior, né? A gente nasceu lá no interiorzinho chamado Pirineus, morou em Garças e ficou por ali. Eu fiquei ali até os falecimentos dos meus pais, né? Os teus pais já... Meus pais já faleceram. Perdi a minha mãe com 16 anos. Depois o meu pai, 3 anos após, né? Em 2009, eu tinha 17 para 18 anos. Acho que era. Aí eu fui de lá, fui para Fortaleza. Foi onde eu conheci a Silvana. Cheguei lá em Fortaleza, também agradeço demais. Né? Nesse período todo, muitas pessoas bacanas passaram pela minha vida, né? Sempre ajudando, apoiando. Ou seja, a minha infância e pré-adolescência foi muito complicada, né? Tipo assim, você tá ali naquela situação, se você visse, você diz assim, não, esse cara aí não tem nenhuma... Vai botar pra frente, não. Vai pra frente, não. Não tem nenhuma expectativa de vida, bicho. Perdeu mãe, perdeu pai. Mesmo, os irmãos, nossos irmãos, eu tinha 8 irmãos. 8 não, 7, né? Um faleceu, agora nós temos 6. Então os irmãos, cada um foi procurar fazer a sua vida. Foram... Né, jovem... Isso, e eu jovem... Aí começou a minha saga, Diego. Eu fui pra Fortaleza, né? Após eu perder meus pais. Não conhecia nada em Fortaleza. Aí morei de favor na casa da minha tia Tereza, me ajudou demais. Depois eu fui morar de favor pro Iranildo, outro rapaz que me ajudou também. E o Iranildo, eu vendia tapioca pra ele, lá no centro de Fortaleza. Nas tapiocas. Naqueles carrinhos de tapioca. Aí eu trabalhei pro Iranildo também. Tapioqueiras. Nas tapioqueiras. Aí a gente trabalhou lá, inclusive eu conheci a Silvana vendendo tapioca. A tua sempre vinha mais cheinha, não vinha? A tua sempre vinha com um recheiozinho a mais, não vinha? Ah, cara, é uma história muito, muito massa, Diego. Aí ela foi trabalhar perto de mim lá, né, no estacionamento, e ela tomava café no carrinho de tapioca que eu trabalhava. Então, assim, esse é um pouco da minha história. A gente tem uma história assim bem, eu acho que... Mas aí tu trabalhou quanto tempo ainda na Fortaleza? Não, Fortaleza ali. Em 2010 eu tava em Fortaleza trabalhando, né? 2010 tava lá, né? Aí eu fui chamado para trabalhar na Bomast, numa empresa lá em Messejana. Aí eu passei quase 2 anos em Messejana. Até então não conhecia Granja. Não, só Granja Portugal. Só Granja Portugal. Aí eu falei assim, eu passei quase 2 anos nessa empresa, trabalhando em Messejana. Aí pronto, aí tem tipo assim, uma passagem muito interessante na minha vida. Eu tava trabalhando nessa empresa, trabalhava o dia inteiro, e eu comecei a trabalhar no restaurante à noite. Olha aí. O cara prestava, fazia refeições para o nosso setor, né? E ele me viu, toda vez que eu ia pegar as quentinhas no carro dele, ele dizia, mas tu tá fazendo o que à noite? Quer trabalhar com a gente? Não. Aí bora. Aí eu comecei a trabalhar lá no Araías, no Casa Bar, em Messejana. Trabalhava sexta à noite, saía do trabalho, ia pro Casa Bar, sábado, meio-dia e à noite, e domingo o dia todo. Dobrava. Então, lá em 2010, eu trabalhava de carteira assinada, tipo assim, ganhava uns R$400, eu acho que era 430, R$440. Não, em 2000, era não, né? Não, era 600 e pouco, 612. Era não. 2009? Não, 2010. 2010 era. Era porque eu lembro que o salário mínimo... Eu ficava impressionado que quando eu entrei no Chapéu de Couro, o salário mínimo era 612. Eu lavava prato e ganhava 998. Eu até lembro. Olha aí. Entendeu? Então, eu tenho a minha CLT lá, a carteira assinada ainda, eu não tô lembrado, mas é quase isso. E muito pouco, né? Não, mas aí é aquela questão da inflação, né, cara? Que dá pra sobreviver com aquilo dali tranquilo. Tranquilo que eu digo assim, aí, entre aspas, né? Aí eu peguei e falei assim, eu sempre gostei de trabalhar, eu nunca gostei de estudar, Diego. Também não. Sério. O meu cunhado, inclusive, era gerente dessa empresa, foi ele que me levou pra lá. Tipo, eu não tenho nem o ensino médio concluído, mano. Tem não? Não tenho. De verdade. É sério, eu tenho até que estudar. Meus professores, me perdoem aí. É uma professora que... Ô, Dani! Eu tenho muito professor que fica puxando na minha orelha direto, mas a Sueli do Raimundinho. Muita gente fica me chamando para trabalhar, para concluir. Eu desisti, mas eu fiz o 3º ano 3 vezes
E toda vez eu desistia. Não... Tu não reprovava, tu desistia. Eu desistia. Tava no terceiro, eu só ia. Aí quando chegava depois do meio do ano, eu falava, vou mais estudar não. Aí parava. De verdade, mesmo, de verdade. Ia só pra gazear a aula, pra brincar jogando bola. Então, aí eu comecei a trabalhar no Casa Bar do Araías, lá em Messejana. Macho, trabalhei muito tempo lá, né? Até pertinho de a gente vir pra Granja. Aí quando a gente veio pra Granja, também já foi por uma dificuldade, né? A gente... Posso contar? Pode. Pronto. Oxe, você tá aqui pra contar a sua história, meu patrão. Tipo assim, ó. A Silvana tava grávida. 2011 era a Silvana? 2012. A Silvana tava grávida. Ela teve a nossa bebê, e ela nasceu com problema, né? Ela nasceu com as veias do coração entrelaçadas. Sério. Tipo assim. Aí ela veio ter em Granja. Porque lá em Fortaleza a gente morava só, né? Aí não ia ter nenhum cuidado do resguardo. Aí a gente decidiu ela vir ter em Granja. E tu continuou lá trabalhando? E eu continuei lá trabalhando. E quando ela teve aqui, com 7 dias ela descobriu a doença. A bebê descobriu a doença, a gente foi para Fortaleza, né? Ficamos em Fortaleza. Aí a gente passou 2 meses morando praticamente no hospital. Até a bebê não resistiu, né? Que Sério? o caso dela era só de cirurgia, né? E ela era bem bebezinha, não tinha como operar. Precisava era crescer, para poder operar. Para poder operar. E aí, pronto, a partir daí a Silvana trabalhava no restaurante da irmã dela lá em Fortaleza. Trabalhou a gestação todinha, né? Pegava 2 ônibus lá de Messejana para o centro. E depois disso a Silvana ficou parada em casa e eu fiquei trabalhando na empresa, Diego. Aí as irmãs delas ligaram para ela e disseram assim: olha, Silvana, tu tá parada aí, tá sem fazer nada, por que tu não vem morar em Granja? Aí a Silvana, é uma boa ideia, mas só tem que convencer o Daniel, porque o Daniel não é daí, ele nunca foi para aí. Sabe nem. Aí, será que dá certo? Aí ela foi, sentou comigo, fez a proposta, aí bolaram um monte de ideia lá, eu ia fazer uma coisa, ela ia fazer outra. Nada de restaurante, né? Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, a gente ia só... eu acho que eu ia trabalhar na padaria, eu ia trabalhar na padaria, eu ia ser padeiro. Eu tenho um cunhado empreendedor. O Cis foi padeiro, o Cis acessório, o Rogério, ele foi padeiro, e não sei quanto tempo. Isso, aí eu ia pra padaria da minha cunhada. Aí quando chegou, cara, a gente chegou... Não, antes disso, né? Olha aí, pra tu ver como é o destino. O irmão dela trabalhava num ponto do pai dela, né? E o irmão dela veio a falecer. Aí, nesse período, nesse trâmite aí, um ponto ficou fechado um tempo e eles resolveram entregar para ela trabalhar. Olha, o ponto já era restaurante? Era um restaurante, era um bar. Mas já tinha tudo estruturado. Cozinha... Não, tinha assim... Tinha dividido já, bem direitinho. Dividido. Assim. Eu não tô falando comparado à estrutura de hoje, né? Eu tô dizendo... Mas tinha um essencial para começar. Mas se tu ver, cara, é surreal. Aí, fizeram a reunião lá e deram pra ela trabalhar. Eu em Fortaleza ainda. Cara, essa mulher começou, só ela e Deus, e com a cara e a coragem. Meu. Pediu dinheiro emprestado ali, pediu dinheiro emprestado aqui, comprou as coisas e entrou pra dentro. E ligou pra mim e disse: Daniel, eu tô trabalhando aqui. Aí eu falei: é mesmo? Tá de que aí? Não, eu vou trabalhar no ponto do meu irmão e vai dar certo. Só disse isso. Amém. Cara, ela começou. Isso foi em outubro e novembro, né? Ela passou 2 meses, foi 3 meses trabalhando sozinha. Sério? Sério, sozinha. Literalmente. Era mais fácil. Olha aí. Literalmente, ela fazia tudo, cara, sozinha. Ficava na cozinha, cozinhava. Ela ficava na cozinha e ia atender. Era prato feito. Adivinha quanto era o prato feito na época? Quanto era? R$6. Não acertou não, porque era 5. Não, era 5. Né? Tinha um mini prato. Aqueles pratinhos de sobremesa. Hã? Tu acredita, cara? Mini prato, R$3. R$3. Hoje você não encontra não, viu? Cara, quem comeu nessa época aí... Já não come mais não. Então, Diego, assim, ela começou, né? Então o Hang Lunch começa a partir dela, cara. Começa a partir dela. Até então, eu não tinha pretensão de ter o meu próprio negócio. Eu acho que não. Eu sempre trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar, acho que com 13, 14 anos. E aí eu sempre trabalhava. Sempre fazia o meu dinheiro, mas não
com aquela intuição de querer ser meu, né? De ter um meu... De ter o teu próprio negócio. Tu sempre viu que eu vou trabalhar pros outros e pronto. Eu acreditava muito em fazer dinheiro. Tipo assim, o meu cunhado, uma vez, ele até falou assim, Daniel, ele me deu um livro de Excel, lá em 2000 e tanto. Daniel, estuda. Quando eu tava morando com ele, cara, estuda. Hoje ele é analista de sistema, ele trabalha muito bem, trabalha de casa. Cara, excepcional, me ajudou demais. E ele sempre dizia, Daniel, estuda, cara, estuda. E eu dizia assim, não, eu quero trabalhar mesmo, eu quero trabalhar mesmo. E aí eu acho que assim, hoje eu tô trabalhando até hoje, cara. Então, a Silvana começou esse negócio aí. Quando eu cheguei, aí imagina aí eu chegar numa cidade que eu não conhecia ninguém, somente a Silvana. Eu. Perdido. Literalmente perdido. Cara, aí pronto. Mas graças a Deus... A gente sempre fez boas amizades e estamos aí até hoje, cara. Desde 2012, essa semana. 2012.